Olá, sejam todos muito, mas muito bem-vindos para mais um episódio do podcast Fala Gol. É um podcast oferecido pela Copego, Cooperativa dos Ginecologistas e Obstetras do Estado do Ceará, e também pela Coped, nossa parceira aqui, Coped, Cooperativa dos Pediatras do Ceará. Você sabe que nós estamos sempre levando assuntos sobre saúde e bem-estar no canal do YouTube e também no Spotify. E a Renata trouxe mais uma convidada para conversar com a gente hoje. Quem você trouxe, Renata? A doutora Juliana Pitombeira, que é pediatra neonatologista, e vamos falar hoje sobre prematuridade. Doutora Juliana, tudo bem? Olá, boa tarde, gente. Tudo bem? Tudo jóia. Graças a Deus. A gente fica muito feliz com a sua participação, doutora Juliana. Eu venho sempre falando aqui que a gente vem passando um momento, eu não sei se na época dos nossos pais era assim, mas eu vejo que o dia tá tão corrido. Você percebe isso? Muito. Tá assim, é como se o tempo, as 24 horas que a gente tem, já não são suficientes para o tanto de atividades que a gente tem que ali fazer, né? Assim, de participar e de problemas para resolver. E aí eu fico muito grato, porque quando a pessoa tira um tempinho ali do dia tão corrido para fazer uma coisa diferente, né? Como vim gravar aqui um podcast, a gente fica muito agradecido, certo? Pela sua participação. Eu que agradeço. Realmente, nosso dia a dia é muito puxado, dos profissionais de saúde. Então, a gente tem plantão, tem consultório, tem filho. Eu tenho duas crianças em casa. Então, assim, o tempo livre que a gente tem, a gente tenta estar presente em casa também. Mas é sempre importante a gente ter esse momento para dividir e compartilhar informação, né? Eu acho que a gente reter o conteúdo só pra gente, aquilo que a gente conseguiu aprender na nossa formação, é muito egoísmo, né? Então, eu acho que a gente compartilhar isso com outras pessoas e com a população, isso é realmente muito importante. É muito importante, e o objetivo do podcast é justamente esse, porque hoje em dia é fácil você conseguir informação, né? Diferente do passado, que você tinha que ir para uma biblioteca, procurar... Pegar né? livros e livros. Hoje, na palma da mão, você consegue ali pesquisar um assunto e tentar ter uma noção daquilo. Porém, existe um efeito colateral nisso, que nem sempre todas as informações que estão ali você pode confiar. Exatamente. Né? Você tem uma informação de qualidade. Pronto. E aí a gente busca trazer profissionais, como você falou, que vivenciam o assunto que nós abordamos, justamente para ter um canal, pronto, de confiança. Esse daqui eu posso confiar, porque são profissionais realmente que têm uma credibilidade, que vão levar, com certeza, informação segura. E de um tema hoje que nós vamos trabalhar, que é um tema bem delicado, né? Assim, prematuridade. A gente já conversou com alguns obstetras aqui, e conversando sobre gravidez de risco e outras doenças, outras comorbidades que podem acontecer durante a gravidez. E a gente sempre, quando conversa sobre isso, é uma conversa tensa, né? Porque você fica realmente... É preocupante, né? Para quem está para a mulher que está grávida, para o casal que está passando por isso, de você ter que acompanhar mês a mês, às vezes semana a semana, às vezes dia a dia, né? Assim, o período, ali, aquele momento até chegar na hora do parto. E aí a criança nascer. E muitas dessas comorbidades que acontecem na gravidez ocasiona da criança nascer de forma prematura, né? Antes do tempo. E aí eu queria entender primeiro o que é esse termo prematuridade. A gente tem uma noção de que prematura é nascer quando nasce antes do tempo que é para ser, né? Mas realmente o que é que significa uma criança prematura? Pronto. A prematuridade é um assunto, assim, muito importante, porque ela envolve não só a pediatria e neonatologia, né? Ela envolve também a obstetrícia. Sim. Então, assim, o acompanhamento pré-natal, como você falou, da gestante, desde o pré-natal até o momento do nascimento, isso, tudo que eles abordam vão
culminar do bebê nascer ou não de forma prematura, né? O que é a prematuridade? O que a gente tem que entender é aquele bebê que nasce antes de 37 semanas de idade gestacional, né? E essa parte das semanas é uma coisa que confunde bastante as mães, porque antigamente se falava em meses, né? E a gente acaba que conta a idade gestacional baseada em semanas. Sim. Então, um bebê que nasce no tempo certo é um bebê que nasce depois de entre 37 semanas e 42 semanas de idade gestacional. O tempo exato, correto, ideal é 40 semanas. Que é um meio termo ali, né? Exatamente. O ideal seria o bebê nascer com 40 semanas de idade gestacional, certo? Mas existem vários fatores que implicam durante a gestação e o pré-natal dessa mãe, e patologias que podem influenciar combinar com que a criança nasça antes de 37 semanas de idade gestacional, né? E o bebê, a gente tem essa idade gestacional, não é um número aleatório, né? Não, decidir que um bebê que nasce termo, ele é um bebê que nasce com 40 semanas. Não. Isso são feitos estudos e são avaliados as crianças que nascem com aquela idade gestacional, um número de crianças X que nasce com aquela idade gestacional, elas estão com os órgãos todos maduros, prontos para poder sobreviver ao meio extrauterino, né? Sozinhas, né? Exatamente, porque enquanto elas estão dentro da barriga da mãe, o trabalho delas é só engordar, crescer e multiplicar a célula, porque quem faz todo o trabalho é a mãe, com a placenta. Então, toda troca gasosa, ela não respira, o pulmão, na verdade, do feto que está dentro da barriga, ele é cheio de líquido, né? A partir do momento que ele sai da barriga da mãe, pro meio extrauterino, é que o pulmão vai ser aerado, aquele primeiro choro que a gente espera na hora do nascimento, né? Então, assim, essa idade gestacional é baseada nisso, é baseada na maturação dos órgãos do bebê, né? do feto, né? Enquanto tá dentro da barriga da mãe. Então, esses bebês que nascem antes de 37 semanas, de idade gestacional, são bebês que têm órgãos imaturos. Então, eles vão ter mais dificuldade, né, para fazer essa passagem do meio intrauterino para o meio extrauterino do que um bebê que nasce no tempo correto, que os órgãos já estão maduros, né? Então, assim, isso reflete em todos os órgãos do bebê. Em pulmão, cérebro, o sistema neuronal dele, todo o desenvolvimento vai ser afetado caso ele nasça antes de 37 semanas. Só que assim, você tem essa dúvida. Todo bebê, um bebê que nasce com 36 semanas e 6 dias de idade gestacional, vai ter a mesma dificuldade de um bebê que nasce com 34 semanas? Não. Existe uma divisão, que a gente pode falar, da prematuridade. Os bebês que são prematuros extremos, né, que são bebês que nascem com menos de 28 semanas, certo? Uns bebês que a gente considera muito prematuros, né, que são os bebês que nascem entre 28 semanas e 31 semanas de idade gestacional, né? Aí tem os pré-termos moderados, né? Que é de 31 a 34 semanas, e os pré-termos tardios, que são de 34 semanas até 36 semanas e 6 dias. Bateu na trave bateu ali. na trave, exatamente. Mas mesmo assim é considerado prematuro. 36 semanas e 6 dias é considerado prematuro. Agora, o que aquele bebê de 36 semanas e 6 dias vai ter é diferente do bebê de 28 semanas. Eu imagino, doutora Juliana, que um dia para uma criança que está dentro da barriga da mãe faz diferença, né? Isso. Em termos de... Porque a gente vê a barriga da gestante crescendo, você menos espera já tá ficando maior, né? Então parece ali que todo dia tá tendo uma modificação. Então, realmente, essa diferença deve ser até um pouco grande, né? Se de uma criança que nasce com 36 semanas e alguns dias, daquela criança que nasce com menos de 34 semanas. E aí isso impacta em quê? Assim, qual é o diferencial dessa análise de tempo que a criança ficou dentro da barriga da mãe vai impactar na hora que ela vem para o mundo externo aqui? É exatamente isso que eu tô te falando, é a maturação dos órgãos. O principal dele é o sistema respiratório, certo? Então, assim, o bebê vai formando o sistema respiratório dele dentro da barriguinha da mãe, mas ele precisa ter alvéolo suficiente, né? O pulmãozinho tem que ter os alvéolos, tem que ter o sulfactante, que é uma coisa que a gente chama muito a atenção, que é um líquidozinho que
que mantém o alvéolo aberto, certo? Se ele não tiver esse surfactante, quando ele começar a respirar, que o alvéolo abrir e fechar, ele não abre mais, certo? Então, esse pulmão imaturo vai levar esse bebê a ter problemas respiratórios, precisar de suporte ventilatório ao nascimento. Um tubo, um RUD, dependendo da idade gestacional. Quando ele já tem alvéolo, já formou depois de 34 semanas, ele já tem um número de alvéolos bons, né? Ele tem um surfactante, mas a qualidade do surfactante não é tão boa. Então, talvez ele consiga ficar num suporte ventilatório mais tranquilo, um capacetezinho de oxigênio, que é aquele RUD, né? Então, ele consiga ter essa dificuldade respiratória, porém de uma forma que se resolva mais rapidamente. Diferente do que aquele que nasce com menos de 34 semanas, que não tem o surfactante muito produzido de forma com muita qualidade, num volume suficiente para manter aquele pulmão aberto, talvez ele precise de um outro suporte ventilatório, que existe um CPAP ou realmente um tubo. Isso vai depender mesmo de cada paciente. E também do que é feito, do que pode ser feito antes do nascimento, que é uma coisa que a gente bate muito na tecla, é a questão da equipe ser coesa. A pediatria, neonatologia, que é quem recebe o bebê, e a obstetrícia. Então, assim, a obstetrícia tem que tentar captar, porque existem patologias que você consegue ver, e tem outras que realmente acontecem de última hora e você não tem como intervir. Mas você vê os fatores de risco que podem levar à prematuridade no momento do pré-natal e tentar agir com medidas, por exemplo, o corticoide na mãe, quando ela tem um risco de ter um bebê prematuro, é feito o corticoide materno, certo? Na mãe, para ajudar a maturação do pulmão. Então, o uso do corticoide materno, quando você vê que aquela mãe tem uma infecção urinária, vamos dizer assim, entrou em trabalho de parto prematuro, eu vou tentar inibir, eu enquanto GO, eu tô falando como GO, vou tentar inibir o trabalho de parto dela, mas eu já vou agir, porque pode ser que essa inibição não resolva. Então, eu já vou fazer o corticoide, já vou agir como se aquele bebê fosse nascer. E já vou explicar para a mãe da possibilidade desse bebê nascer de forma prematura, né? E acionar o pediatra que vai receber esse bebê. Então, eu sei que aquele bebê é prematuro, eu sei que é aquele bebê que vai nascer, então já preparo todo o nascimento dele. A sala de parto é toda preparada para receber um bebê prematuro. A gente da neonatologia fala que a gente sempre se prepara para o pior, certo? Então a gente sempre tem que estar com a sala de parto toda organizada, todo o material de reanimação neonatal preparado para receber um bebê grave. Porque se ele nasce bem, tá ótimo, né? Mas se ele nasceu grave, eu tenho cerca de 1 minuto, que é o que a gente chama de hora de ouro, né? Após o nascimento, para decidir se eu vou reanimar ou se eu não vou reanimar aquele bebê. O que é que eu vou fazer? Eu tenho apenas 1 minuto para fazer com que ele não perca tempo. E tempo para um bebê recém-nascido é cérebro. É hipóxia cerebral, é falta de oxigênio que vai para o cérebro dele. Então, eu não posso perder tempo. Então, essa comunicação entre obstetrícia e neonatologista assim, de suma importância. É muito importante. E a ação do obstetra disso, de fazer, porque existem protocolos, né? Tem que ser seguidos os protocolos. De fazer na idade gestacional correta, fazer o uso de corticoide, conversar com a equipe de neonatologia, explicar à mãe, isso faz toda a diferença na hora do nascimento daquele bebê, né? Claro. Você falou aí uma coisa, eu fiquei com a dúvida. Você disse que tem a maturação dos órgãos, né? Que tudo está dependendo de quanto de maturidade tem os órgãos, né? O quanto os órgãos estão desenvolvidos. Eles se desenvolvem na mesma proporção, vamos dizer assim, o coração pode estar já formado, mas o pulmão ainda não. Pode, existe isso. Então... Assim que o feto se forma, a primeira coisa que eles formam é placa neural, né? Então, é a parte cerebral dele. Mas isso não significa que ela vai se formar mais rapidamente do que os outros órgãos. Depois que formar a placa neural, que o cérebro começa a se formar e vai se dividindo e se formando outros órgãos.
pulmão, coração e tudo. E ele, primeiro, é formação de órgãos e depois é crescimento. O bebê primeiro forma todos os órgãos e depois ele vai crescendo para ficar apto ao nascimento, né? Mas todos têm um momento, assim, certo de estar mais desenvolvido ou não. Por isso que tudo, pra gente, é dependente da idade gestacional. Quanto menor a idade gestacional daquele bebê nasce, por exemplo, 28 semanas, pior vai ser para ele, porque os órgãos vão estar... Muitos órgãos ali. Muitos órgãos imaturos, né? Aí um bebê que nasce com 36 semanas, por exemplo, ele pode ter um desconforto respiratório leve, mas assim, a maioria dos órgãos... do centro respiratório, o tálamo já está formado. Ele pode ser que ele tenha um problema de sucção, né? Ele tem uma dificuldade para se alimentar, para aprender a sugar um pouquinho mais do que os outros bebês que nascem no tempo certo. Mas vai ser uma coisa muito mais rápida dele conseguir tirar o tempo perdido, vamos dizer assim, entendeu? Vai ser de forma mais rápida do que os bebês que nascem muito antes do tempo previsto, né? E quais são o que pode acontecer na gravidez que gere um nascimento prematuro? Assim, porque hoje a tecnologia está tão grande assim, que você consegue fazer muitos exames no bebê dentro da barriga da mãe, né, ainda. Isso. E aí com isso, você condicionar uma gravidez de risco, né, como a gente já conversou aqui com alguns obstetras, e aí vai o acompanhamento. E aí, quais são essas patologias que você encontra mais, assim, que pode, isso daqui, essa gravidez aqui, ele vai ter que nascer, às vezes tem que nascer prematuro, né, tem que induzir, e às vezes não, a qualquer momento ele pode nascer. Quais são as que vocês identificam mais? A gente tem as patologias maternas, que podem indicar você interromper a gestação, e tem as patologias do próprio feto. Das patologias maternas, a mais comum são infecções. Principalmente na gestante, a infecção urinária, né? A infecção urinária na gestante, ela é muito comum, mais comum do que a gente imagina, porque tem todo aquele contexto do barrigão e a mãe ter que precisar ir várias vezes ao banheiro e, na verdade, ela não vai e fica né? Então, assim, a infecção urinária, ela é bem mais comum na gestação do que a gente imagina. E a infecção urinária é uma causa bem importante de parto prematuro, porque inflama, por causa da inflamação. Isso. E aí a mãe entra em trabalho de parto prematuro e aí acaba desenvolvendo a prematuridade, tendo que o bebê nasce, ela entra em trabalho de parto prematuro. Então, não necessariamente teve como, tipo, você se preparar para isso, né? Não, às vezes não. Às vezes não. Mas, por exemplo, uma paciente que tem hipertensão, que a gente chama de DEG, né? Uma paciente que tem pré-eclâmpsia. Então, essa paciente, ela tem um risco maior daquele bebê nascer prematuro, né? Então, eu tenho que ficar com o olhar mais... Eu, como obstetra, né? Tenho que ficar com o olhar mais atento. Como é que tá esse bebê? Aí eles ficam acompanhando através de ultrassons, de exames, para ver se essa pressão alta na mãe tá influenciando no fluxo de sangue que tá indo pro bebê. Porque pode acontecer, entendeu? E aí, o bebê tem um crescimento uterino restrito, né? E aí ter que interromper também a gestação por conta disso, entendeu? Ou então mesmo pela mãe, porque a pré-eclâmpsia, ela pode levar até convulsão materna. Ele aumentar a pressão de uma forma que a mãe tenha convulsão, né? E aí, então ele tem que conter essa pressão alta da mãe, né? E aí tem um momento que ele chega e às vezes não consegue. A mãe tem picos e picos e picos pressóricos, né? E aí eles têm que interromper a gestação. Isso é uma causa puramente materna, né? Então tem que... E aí interromper seria... Interromper seria fazer o parto de forma cesariana, porque seria uma urgência, né? Aí existem outras causas também do próprio colo uterino, que é a incompetência istmo-cervical, que é o colo uterino, ele não tem força suficiente, vamos dizer assim, para ficar fechadinho até o final da gestação. Então, à medida que o bebê vai crescendo, que vai pesando, ele vai abrindo. Aí existem alguns procedimentos, né, que são feitos da parte da obstetrícia para tentar segurar o máximo de tempo possível aquele bebê intraútero, porque se sabe que para ele é melhor estar dentro da barriga da mãe do que fora, mas às vezes existe um limite e o bebê não consegue, e aí acaba nascendo por via de parto normal, né? Então...
Veio uma profissional aqui uma vez, ela falou, não lembro quem foi, porque ela disse, eu achei interessante, que a melhor incubadora é a barriga da mãe, né? Exatamente. Isso é importante até É a para o melhor. transporte. É. Porque se você pensando, você estando numa maternidade, porque até isso o profissional, o obstetra que está com aquela mãe tem que pensar. Onde aquele bebê vai nascer? Aquele bebê é prematuro, ele vai nascer em que hospital? Um hospital que tem suporte para atender às necessidades daquele bebê? Né? Então, se não tem, o ideal, a forma ideal é você transportar aquela mãe, o bebê, dentro da Dentro dela, barriga, né? para um outro hospital que ele nasça de uma forma que tenha o suporte necessário para ele, Uhum. né? Então, isso é Até chegar ao hospital, o melhor isso, lugar o melhor é a lugar barriga. é dentro, até o limite, Até o né? limite, é. Obviamente, tudo tem uma Uhum. indicação. As indicações obstétricas são bem claras, né? Tem vezes que realmente tem que interromper. Mas tem vezes que às vezes é uma mãe que quer uma data, eu quero essa data. E nessa data o bebê vai nascer de 36 semanas e 6 dias. Uhum. Ah, e um dia a mais, um dia a Não, faz menos. diferença, né? É isso, é um alerta para a Não, população, entendeu? não, 36 Porque às semanas. vezes Você vê aí, né? Já entra como prematuro, né? ele já é classificado. Como Ah, é um dia, não faz diferença. Faz. Faz toda a diferença É. na vida daquele bebê. E não só na hora do nascimento e aquele desconforto, mas no desenvolvimento, no pós. Porque se ele tiver alguma hipóxia, que é a falta de oxigênio no sangue, isso vai implicar no desenvolvimento dele. Uhum. Então, assim, o acompanhamento, não só o nascimento, mas o acompanhamento dessa criança, de um bebê prematuro, ele é diferente. Claro. Tanto que a gente faz o acompanhamento do prematuro pela idade corrigida e não pela idade do nascimento. Como é a idade corrigida? Pois é, Ah, isso é uma coisa também que gera umas ah, dúvidas nas mães, né? A idade corrigida, eu calculo a idade que ele teria que ter nascido. Por certo. exemplo, ele nasceu de 35 semanas, no dia 10, vamos dizer assim. Mas ele era para ter nascido com 40 semanas. Aí eu vou calcular quantos dias tem do dia 35 semanas até formar 40 semanas. E eu considero o primeiro dia de vida dele 40 semanas. Então, ele vai fazer coisas para um bebê diferente da idade dele. Então, eu não espero que ele tenha o mesmo desenvolvimento. Ele tem, vamos dizer, 3 meses de idade cronológica, mas de idade corrigida ele vai ter menos, né? Porque ele não nasceu Entendi. naquele dia, Ele tem ele um. vai ter 2 meses e meio, vamos dizer assim. Entendeu? Entendi. Se ele é de 35 semanas, aliás, e era para ter nascido com 40, então ele tá atrasado aí 4 4 semanas. semanas, um mês. Um Então, mês. ele é para fazer coisa de bebê de 2 meses, que é a idade corrigida dele. E não de bebê de 3 meses. E isso faz muita diferença na cabeça das mães, porque o que a gente mais tem hoje em dia é palpiteiro na vida, né? Então, É. você sempre tem uma vizinha que tem um filho filho. com a mesma idade do seu bebê e que o filho dela já Faz tudo. faz 360 graus pinotando e o seu não faz. É. Mas, poxa, por que o meu não faz? Uhum, Seu bebê não nasceu, seu bebê não tem 3 meses. Seu bebê É. tem 2 meses. uhum. Então, ele tem que fazer coisas de idade de um bebê de 2 meses. Mas isso chega um entendeu? momento na vida da criança que Que a meio que gente. iguala. Isso, dá pra- isso. Aí a gente faz o que a gente chama de catch-up, né? Que é Ah, igualar aquela criança, né? Mas até 2, 3 anos a gente Ela vai- sempre vai tem fazendo. esse delay Vai. aí de. A gente vai pra poder- corrigindo e para isso a gente vai estimulando. Então, um bebê prematuro, ele deve ser estimulado exatamente para ele tirar esse tempozinho perdido. Então, é um bebê que, dependendo das condições do nascimento, né, a gente precisa indicar uma fisioterapia, uma fonoterapia, uma estimulação mesmo precoce para esse bebê tirar esse tempo perdido e conseguir se igualar com as outras crianças, né? Isso é muito importante. Muito importante. Você falou de comparação, as pessoas comparam até a criança que nasceu normal. Né? Exatamente. Então, assim, E tudo tem um tempo, né? Na verdade, na pediatria não é nada 100%. Pronto, chegou com 12 meses, tem que andar. Se não andar, pronto, tá atrasado. Hoje em dia, né? As mães têm muito isso. A gente, pelo acesso à informação, né? As mães ficam muito ansiosas em desenvolver o máximo que aquele filho tem que dar, que tem que fazer isso, e tem que fazer aquilo, e tem que comer, e tem que andar, e tem que fazer natação, esporte. Às vezes a criança precisa só ser criança. Aí no tempo dela ali, Só ser tudo criança. normal. Tudo existe um limite de tempo. Obviamente, com 12 meses tem que andar. A gente tem um período que a gente espera essa criança no tempo dela. Obviamente que quando chega o limite desse período, né?
A gente já fica com mais alerta e aí já faz os encaminhamentos para fisioterapia, ver se não tem algum outro exame que a gente precisa solicitar. Mas tudo isso tem um limite, tem uma frestazinha que a gente pode dar uma esperada e tentar menos se comparar com as outras crianças. Porque você falou uma coisa certa. Sempre tem uma vizinha Sempre. que tem, ou alguém que tem um filho que já tá fazendo isso. Que já tá fazendo tudo e o meu filho não tá. E isso é uma queixa constante. Mas fulano já tá falando, fulano já tá andando, fulano já tá na faculdade, com 1 ano já. E o rapaz... porque e quando você tem filho, parece que chove, né? De gente falando coisas que o seu filho não tem ainda, né? Exatamente. Aí você fica apavorado. Tem uma queixa que elas chegam no consultório. Por isso que eu gosto de utilizar, nos meus atendimentos, eu utilizo tabelas. Então, tudo eu mostro. Ó, a gente tem daqui até aqui pra gente esperar pro seu filho andar. Então, vamos ter calma. Vamos deixar ele andar, vamos estimular, vamos tentar colocar ele com apoio em pé. Então, assim... Eu tento tranquilizar dessa forma. Existe um tempo ainda para a gente aguardar a forma dele se desenvolver no tempo dele. E essa questão é engraçada de desenvolver muito. As mães acabam enchendo as crianças de atividade, né? E as crianças não conseguem parar para sentar e ficar só, porque o ócio na criança, ele é criativo. A partir do momento que ela está em casa, sentada, sem ter o que fazer, ela vai inventar. Ela vai pegar uma panela lá no... Vai pegar uma folha, arrancar uma folha de algum canto, vai bater e vai fazer uma comidinha. Vai quebrar alguma coisa. Vai quebrar alguma coisa, vai tirar um sapato da mãe e vai botar. Isso é uma coisa, porque é uma habilidade. Você tira o sapato, você abriu a gaveta. Então, se você raciocinar bem, as habilidades da criança são feitas no dia a dia do desenvolvimento dela. Ela vai abrir uma gaveta, isso é uma habilidade. Ela vai retirar um sapato da mãe, isso é uma habilidade. Ela vai tentar calçar o sapato da mãe. Isso falando de uma criança maior. Então, tudo isso é desenvolvimento. Ela se desenvolve fazendo isso. Não precisa estar em 3, 4 cursos a agenda todos os toda, dias. a agenda toda já completa ali. Ela precisa só ser criança. Engraçado, né? Pessoas e falam muito isso, né? Você vai fazer o quê? Tem que fazer alguma coisa. Meu Deus, deixa a pessoa brincar, né? Deixa ele brincar sozinho, né? Deixa fazer. É engraçado. Mas, doutora Juliana, a gente, voltando aqui para prematuridade, só recapitulando, a prematura é de 28 semanas para cima, antes de 36. Antes de 37 semanas. Antes de 37, né? Entre 37 e 28. E aí tem. Existe um limbo ainda, não é? Porque, assim, entre 23 e 24 semanas, esse bebê ainda. Era isso que eu ia perguntar. Pronto. Entendeu? Assim, se antes existe um momento de viabilidade. Porque tem quando a mulher aborta, né, tem um aborto espontâneo, né? Assim, acontece alguma coisa. Ou quando ela tem uma criança que... Até quando, vamos dizer assim, é considerado prematuro? É quando, vamos supor que a mulher que teve um filho, se ele nasceu sem vida, foi um aborto. Mas se ele nasceu com vida é porque é prematuro, ou não existe? Ele é prematuro. Nasceu e bateu o coração. É prematuro. Aí, assim, existe o limite que pra gente, neonatologista, eu particularmente, tem uma certa dificuldade, né? De você entender o limite que você tem que intervir. Pra gente existe um limbo, que é entre 23 e 24 semanas, que esse bebê tem uma viabilidade, que ele pode ser ou não viável, né? Isso é um assunto bem polêmico, sim. Né? Sim. Porque, assim, essa idade gestacional são feitas baseadas em vários estudos científicos de que aquele bebê naquela idade gestacional, entre 23 e 24 semanas, eles não têm maturidade suficiente. Os órgãos não estão preparados para sobreviver extra por mais que a gente tenha que, assim, meios para intervir. Isso, sim. Meios para intervir. Ele vai para incubadora, para uma UTI, isso, tudo. vá para uma UTI, bote o tubo e faça o surfactante, exógeno e faça tudo. Né? E aí, às vezes, na grande maioria das vezes, esse bebê não vai ser viável, por mais que a gente tenha que intervir. Ele não consegue sobreviver. Isso depende do local que ele nasce. Também tem isso. Essa idade gestacional, ela varia tanto tipo de país para país. Existem países que têm aparatos bem melhores do que o nosso e que um bebê, talvez de entre 23 e 24 semanas, tenha condições de sobreviver.
Mas, nos nossos estudos aqui, a viabilidade, o limite é entre 23 e 24 semanas. E é realmente uma coisa bem mais complexa, porque depende muito do contexto daquele nascimento, se a mãe já sabia que era um bebê prematuro, que não seria viável e tudo. Então, assim, aí a gente não, dependendo do que for decidido entre mãe, obstetra e neonatologista, né? Aí a gente não intervém, porque é um bebê que não vai ter. Isso. Ele não vai dar mais a partir de 24 semanas, então existe a possibilidade. É o prematuro extremo, é menor do que 28 semanas. Ah, então é o prematuro extremo. Extremo, que é menor do que 28 semanas. É um prematuro extremo. Que aí existe aí sim. De 24, existe de 24, de 25, de 26, existe. E aí o impacto disso na vida dele, assim, ou chega um momento que não dá nem para perceber que ele já foi prematuro? Não, existe, isso é muito da assistência que é ofertada para aquele bebê, né? Então, assim, um bebê que nasceu de 26, 27 semanas num hospital que estava preparado para receber ele, então aquele bebê nasceu, foi feito reanimação neonatal, foi entubado, foi encaminhado diretamente para uma UTI no mesmo hospital, sem precisar transferência, porque às vezes um bebê que nasce em trabalho de parto prematuro, ele nasce em qualquer lugar, até em casa, entendeu? Verdade. Então é uma coisa, às vezes tem patologias que não são esperadas, né? Então ele pode nascer em qualquer lugar. E aquele como foi que você falou daquele primeiro minuto? No primeiro minuto. Primeiro minuto que é muito importante para a decisão. Para a decisão ele perdeu tempo, né? Então é diferente desse bebê que nasceu, por exemplo, numa ambulância, que estava no interior, foi visto que a mãe estava em trabalho de parto prematuro e lá não tinha condições, tentaram fazer a transferência correta, que era dentro da barriga da mãe, mas infelizmente não deu tempo, nasceu na ambulância no meio do caminho, ele perdeu muito tempo. Então a gente vai intervir quando esse bebê chegar no hospital terciário, a gente vai intervir, vai entubar, mas o tempo dele, o desenvolvimento depois dele vai ser diferente daquele que já teve assistência no próprio hospital, que ganhou aquele minuto de ouro, que ganhou todos os meios e as técnicas que a gente tem para resolver o problema dele. Só que existem várias complicações da prematuridade, que aí é um outro capítulo da prematuridade, porque esses bebês que nascem prematuro, ele já tem complicações próprias da prematuridade, né? A parte do desconforto respiratório, a parte neuronal, que é um bebê que não consegue se nutrir, não consegue sugar. Então, para alimentar, às vezes é alimentação via parenteral, né? Então, é mais complicado. Aí, os bebês, quando a gente começa a alimentar, tem enterocolite, que são problemas gastrointestinais. O intestino muito imaturo, ele não consegue, não está pronto para receber aquele alimento, e aí faz enterocolite. Então, tem várias complicações da prematuridade, que quanto mais prematuro for aquele bebê, mais complicações ele terá. E o que é também implicado é como foi a assistência desse bebê. Nos primeiros momentos ali, depois do nascimento. Por isso a importância de ter um profissional acompanhando, né? Apto a fazer uma reanimação neonatal. Porque um bebê prematuro, ele pode nascer bem, um tardio, né? Mas pode ser que não. E eu preciso reanimar. Um em cada 10 bebês precisam ser reanimados. Então, prematuros, né? Prematuros. E aí, doutora, a gente já percebeu aqui que quanto mais cedo ele nasce, mais complicações ele vai ter. Mas aí existe um padrão, tipo, porque eu sempre vejo, assim, o bebê prematuro vai para a incubadora, o nome, né? Isso, vai para a incubadora na UTI, né? Fica lá. E aí, o que é que a incubadora faz? Ela faz esse papel do útero da mãe, ela faz qual é o papel mesmo, que eu sempre vejo, né? A mãe fica até pegando nele, né, ali e tudo. Como é esse procedimento? Isso é para evitar uma das principais complicações do nascimento prematuro, que chama hipotermia. Hipotermia é a temperatura baixa do bebê no nascimento. O bebê está intraútero. Intraútero, ele tem a temperatura materna. A gente tem uma temperatura em cerca de 36,5, né? Às vezes ele tem 1 grau a mais do que a temperatura materna. Então, é bem quentinho dentro da barriga dele. Aí ele nasce num centro cirúrgico, vamos dizer. Só o microfone mais pra cá. Com o ar-condicionado ligado, né? Um ar-condicionado ligado e de repente ele sai do meio bem quentinho e vai para um frio. E isso gera hipotermia. E a hipotermia, ela mata na prematuridade. Por isso que quando a gente recebe o bebê, a gente leva ele direto pro berço aquecido.
na hora do nascimento. Na sala de parto, ele fica no berço aquecido, que é um bercinho já com uma iluminação, um calorzinho por cima, tanto que às vezes quando os pais estão presentes, né, eles dizem, está muito quente, doutora, a gente não. Tipo uma chocadeira. Exatamente. Que é porque você que esquenta, Exatamente, assim. que esquenta. Olha, E aí, bacana. doutora, tá muito quente. Não, mas é assim, quanto mais quentinho para ele, melhor, porque a hipotermia mata. Então, depois a gente faz os primeiros procedimentos do bebê no nascimento embaixo dessa fonte de calor radiante. É uma fonte de calor radiante. E aí a gente faz todo o procedimento que a gente precisa de fazer no bebê embaixo dessa fonte de calor. E quando ele vai ser transferido para o local que vai ficar, seja berçário, seja UTI, ele já vai dentro da incubadora, justamente para manter a temperatura. Ela tem uma regulação de temperatura embaixo, de temperatura e de umidificação, para manter aquele ambiente aquecido, para aquele bebê não tenha hipotermia e as complicações da hipotermia, que uma delas é a morte do bebê. Então, assim, a incubadora é muito, muito importante. Ela imita esse calorzinho do útero materno. Útero. E aí o tempo que ele normalmente passa não tem também como saber, né? Vai depender muito da situação. Depende do ganho de peso, porque o peso influencia dele ficar ou não dentro da incubadora, da idade gestacional e das intercorrências que ele tem, né? Isso tudo faz a gente decidir ou não de manter ele na incubadora ou não. À medida que ele vai crescendo, que vai ganhando peso, a gente tira ele, é como se fosse uma escadinha. Ele sai da incubadora, a gente bota no bercinho aquecido, que é esse bercinho que tem um ambiente, mas tem uma fontezinha de calor em cima, e depois ele vai para o bercinho comum, que é o berço que não precisa de nenhuma fonte de calor. Isso já é quando ele tá grandinho, porque o centro termorregulatório dele já tá todo formado, o tálamo, né? Então ele precisa dessa formação do centro regulatório dele para poder conseguir manter a homeostasia, né? O que é a homeostasia? A homeostasia como as condições fisiológicas dele. Temperatura, pressão, frequência cardíaca, tudo isso é a homeostasia do bebê. Ele manter o corpinho dele de forma fisiológica e equilibrada. Exatamente. E aí, assim, como vocês vão mensurando isso? Porque a criança, o prematuro, ele não fala, né? Ele não, até se movimentar não é uma coisa assim tão... A própria criança em si, quando nasce no tempo normal também não, os movimentos são bem limitados, né? E aí vocês vão analisando o batimento cardíaco, o peso, como você falou, a questão respiratória, esse período, como é que ele é analisado? Esse período, dependendo da idade gestacional do bebê, ele vai estar ou na UTI, né? Na UTI ele é examinado pela manhã, pela tarde e pela noite. Então tem médico 24 horas olhando para aquele bebê. Quando a gente vai avaliar o bebê, a gente avalia ele como um todo. Frequência cardíaca, frequência respiratória, necessidade de suporte ventilatório, se aquele bebê está entubado, se ele precisa de um suporte muito elevado de respiração, ou se eu posso baixar aquele suporte respiratório e ele tá começando a ter um drive respiratório. Uma autonomia vai começar. Isso, aí a gente consegue monitorar, trabalhar com o ventilador, né? Diminuir ou aumentar parâmetros do ventilador. A gente vai avaliar as condições que ele tem de se alimentar ou não por sondinha, né? Aí quando ele começa a se alimentar por sondinha, se tá bem, se a barriguinha não distendeu, porque alguns cursam com enterocolite, como eu já falei, que a barriguinha fica bem distendida, ele não tolera essa alimentação, E né? aí tem que suspender. E aí a gente suspende, aí a alimentação volta a ser via parenteral, né? Então, aí vê a saturação, aquele bebê com aquele suporte ventilatório tá conseguindo manter uma saturação, que é o oxigênio no sangue do bebê. Ok, né? Não tá precisando de eu dar um suporte maior de oxigênio para ele, né? Vejo como é que tá a perfusão desse bebê, avaliando capilar e tudo, na palpação de pulsos. Então, tudo isso é uma avaliação completa de um bebê recém-nascido. E isso acontece na UTI pela manhã, pela tarde e pela noite. Tem médico 24 horas lá. Porque esse bebê que a gente viu que estava muito bem de manhã, eles mudam muito Não rápido. necessariamente vai estar bem à tarde. Não, por quê? Justamente pela imaturidade dos órgãos dele. Então, ele não tem uma estabilidade. Ao contrário de quando esse bebê fica estável na UTI, já fica maiorzinho e eu consigo mandar ele para um berçário, que a gente chama berçário de médio risco. Então, é um bebê que já está mais estável.
né? Ele já deu um passinho, Só uma em subidinha. sair da questão da respiração, né? Que eu acho que é Isso, um do dos pontos suporte. mais fortes, né? Isso, Porque se ele não tá conseguindo respirar sozinho, muitas coisas ele não vai conseguir fazer sozinho, né? exatamente. E aí, Então, saindo da respiração, já pegando uma alimentação são sem. essas duas coisas, é o suporte ventilatório, as duas principais, Ah, e a alimentação. e a alimentação, que é o que eu imaginei. Se ele tá respirando, ele tá conseguindo receber ali os nutrientes sem nenhum efeito colateral, aí já dá para ele já tá Pensa. melhorando. Porque eu Isso. imagino também, apesar de ser muito delicado, também eles têm uma capacidade de se organizar também o corpo dele de uma maneira rápida, né? Porque Isso. o corpo tá querendo ali sobreviver, né, também. Também, com certeza. Agora pensa que ele antes estava tentando crescer órgãos e o corpinho com os nutrientes vindo de outra pessoa. É, E agora ele tá se esforçando, ele tá tendo que lutar para ganhar sozinho. peso, para conseguir desenvolver. Então, assim, o suporte tem que ser um suporte bem atento, Foi expulso bem de casa, delicado. né? Ele tá em outra Foi casa. oh, meu Deus, eu mexi. Aí o bichinho tão É, cedo foi. E aí sozinho tem que ele vai ter que lutar, aprender. por isso que eu digo que a prematuridade é uma coisa linda, porque a gente está falando aqui de todas as complicações, de Uhum. todas as nuances, mas grande parte deles estão lá na frente ali andando, que quando você vê, não, aquele que Poxa, nasceu de milagre, né? 28 semanas, eles Aham. são muito guerreiros. Eles lutam Lutam, realmente né? pela vida, né? Porque, e eu perguntei isso, assim, de como é que vocês fazem para mensurar o desenvolvimento, né, e a evolução do prematuro lá na UTI, porque eu fico imaginando, aqui você fala como médica, né, e eu falo como uma pessoa que poderia passar por isso. Aí eu fico imaginando os pais, a ansiedade deles em relação a isso, né, assim, em relação a ver, porque assim, normalmente a pessoa vai para a maternidade, é motivo de festa, De né? festa. E aí, no caso, é um motivo de festa porque a criança tá ali ainda, Nasceu, né? Deu nasceu, tá certo. respirando, ali, tá entre nós aqui, tá entre, mas é um motivo de muita preocupação, porque ainda tem essa incerteza. E aí, como é que ficam os pais nessa situação? Porque imagino eu que você deva ouvir muito, né? Tem que explicar muito, Sim, tem que fazer, sim. porque eles estão num período muito fragilizado ali, né? Exatamente, a gente tem que ter esse contato com os pais, isso é importante. E a presença dos pais na unidade neonatal, ela faz muita diferença na vida do bebê. É incrível. É incrível como Dentro lá. dentro eles têm Eles acesso. podem ir para Eles mesmo na têm acesso UTI. liberado, Ó, dependendo, existem hospitais e hospitais, mas a maioria dos hospitais liberam o acesso pelo do menos a pai mãe, né? e da mãe É. na unidade neonatal. Inclusive, tem um método que a gente chama método canguru, que é essa inclusão, tentar incluir mais esses pais na unidade neonatal, de fazer o contato pele a pele, mesmo com bebês em suporte ventilatório, ou seja, a gente prepara a mãe com a roupinha, prepara o bebê, obviamente ele tem que estar com estabilidade, Sim, para a gente sim. conseguir retirá-lo da incubadora, a gente coloca no colinho da mãe e ele é enrolado, envolto com um lençolzinho e ele fica ali, mesmo ele estando em algum suporte ventilatório no colo da mãe. E isso faz muita diferença. Aquele bebê, assim, melhora. Parece É que ele tá mesmo. esperando a hora da Aham. mãe ir e colocar ele no colo. Olha Então, aí. assim, isso faz muita diferença. Então, a gente tem que trabalhar isso, de incluir mais os pais na unidade neonatal. É um período difícil pra gente, porque temos notícias boas e Claro, notícias imagino, ruins, né? sim. Então, assim, a gente tem que ter essa delicadeza, esse feeling para poder conversar com os pais e uma empatia, porque aquela situação é complexa. Então, a gente tem vários tipos de reações também. Pais que ficam gratos a cada passinho que dá e pais que não aceitam, né? Que tem aquele momento de negação e a gente tem que É mesmo, né, entender. que tem. Tem aquele Acontece, né? momento de negação e, enfim, aí a gente tem que Uhum. saber lidar com todos os tipos de pais, mas fazê-los entender que a presença deles é importante. É Muito muito importante, né? Como você falou aí. E você É vê muito mesmo importante. A gente vê na clinicamente. prática mesmo, clinicamente, a evolução, quando a mãe tá Exatamente. perto. Exatamente. Olha aí. A gente já teve casos, inclusive, de bebês que já estavam em final de vida, né? Ah, De mães de interior, que demorava a chegar e tudo, que foi informado que o bebê tinha ficado mais grave, não sei o quê, e a gente achava que
bebê ia entrar em óbito. Em algum momento, né? Aí a gente pediu pra mãe tentar vir com mais rapidez, né, e tudo. Enfim, aí o bebê ficou lá nas últimas e esperou a mãe chegar. Ele morreu no colo da mãe. Quando a mãe chegou. A mãe chegou, ficou arrepiada. Então, assim, são coisas que... inexplicáveis, né? Inexplicáveis. E era aquilo que ele queria, era o momento dele, né? Ele queria o momento dele com a mãe dele. Eu vi você falando aí que você dá notícias boas e notícias ruins, né? Porque a prematuridade é uma corda bamba ali, né? Exatamente. Que vai depender muito e, pelo que eu percebi, não é algo, vamos dizer assim, linear. Ele pode ir, de manhã tá bem, mas à tarde pode não estar, porque é um pouco incerto, apesar de todo o aparato ali. Mas a gente conversou aqui com uma psicóloga uma vez, falando sobre perda gestacional. E ela falou uma coisa que me tocou bastante, que foi que ela, inclusive, ela teve perdas, ela teve dois abortos. E ela falando sobre o berço vazio, que ela disse que tem, ela é um estudo que tem que ela, porque quando você vai para o hospital, você vai e tem um bercinho lá, né, no quarto. E quando sai que o bebê não sobrevive, o berço fica vazio. Né? Aquilo ali é tenso. E eu penso que para a mãe e do pai do bebê prematuro, é muito, como eu falei, né? É uma alegria porque tá vivo ali, mas uma incerteza do que pode acontecer. E aí esse berço ali, de uma certa forma, tá vazio. Isso. E qual é a orientação para eles que vocês dão? Porque uma UTI, você não pode ficar lá dentro todo o tempo. Né? Apesar de ter os momentos lá que você vai e faz até até por questão mesmo clínica de melhora da criança, tem que ter esse processo. Mas como é a orientação dos pais? Porque em algum momento eles vão ficar sem a criança ali, eles vão ter que ir embora, ou como é que fica? Então, a gente tem que... É o trabalho da empatia com os pais, né? Então, depende muito de cada caso do bebê. A gente tenta fazê-los não se desesperançarem, porque a gente não quer isso, porque isso reflete no atendimento daquele bebê, reflete na saúde daquele bebê, né? Então, a gente quer manter, mas a gente tem que ser bem claro, tem que tentar ser de uma forma clara do que está acontecendo com aquele bebê. Ele está estável? Ele está em melhora? Ele está em piora? Então, a gente trabalha dia a dia e explicando que o que a gente está vivendo hoje, se hoje ele está num momento de piora, amanhã ele pode estar em melhora, certo? Da mesma forma que se hoje a gente está vivendo uma melhora, amanhã a gente pode estar em uma piora. Então, a gente sempre tenta trabalhar dia a dia e mostrando os ganhos daquele bebê. Ó, ele hoje não conseguiu se alimentar, mas eu consegui baixar um pouco o suporte ventilatório dele. Uma vitória. Então, já é um ponto positivo, né? Então, vamos trabalhar nisso. E assim, manter os pais presentes e informados da real situação. Eu acho que é a melhor coisa que você pode fazer. Eu acho que em quase tudo da vida é você ser real, verdadeiro, né? Ser claro naquilo que você tá fazendo. Claro. Então, assim, eles terem noção da gravidade, se é um bebê bem grave, eles vão entender que se caso aconteça alguma coisa e eles venham amanhã e ele esteja... Não, eu sabia que ele estava grave e que isso poderia acontecer. Então, quando o bebê tá grave, a gente é claro, olha, ele tá com essa gravidade, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo, mas o que ele teve de bom foi isso, aquilo. Então, a gente sempre pontuar os ganhos e não deixando eles... fora da situação, né? Só achando que é uma coisa, tá tudo bem. Não, ele teve esses ganhos, mas também teve isso, teve aquilo. Eles ficam muito tempo no hospital? Ficam. Mesmo não podendo entrar. Mesmo lá de fora. Né? É incrível. A mãe é um negócio que... Eu tive uma experiência com a minha filha, que ela ficou internada há muito tempo. Eu entrei com ela e saí com ela. E você podia, né? Assim, eu entrei com ela e saí com ela. Eu ficava exaurida, pedindo pra trocar. Ela ficou em UTI, pedindo pra trocar de acompanhante pra eu descansar. E eu, mãe, é um bicho valente. Você falou, né? Porque quando mãe você é um bicho valente. Porque você fica, como é que vai pra casa, né? Que eu fico pensando, não dá. Às vezes é mais difícil pra casa. É mais difícil. Eu cheguei aí uma vez tomar um banho em casa e quando eu vi a casa, bati na porta e voltei, porque era muito pior. Queria estar lá.
não dá. Passou quanto tempo ela, doutora? Ela passou 26 dias. 26 dias. Foi. Na questão da prematuridade, é um tempo normal? A Ou prematuridade é uma caixinha de surpresas. não tem como dizer assim? Nem existe um mínimo também? Vai depender muito da idade gestacional, né? Depende muito. Quanto mais prematuro, mais grave, mais complicações, mais tempo internado. Mas às vezes um bebê que é um prematuro tardio ficou lá só para aprender a sugar, às vezes pega uma infecção. E aí fica mais tempo internado. Pode acontecer? Pode acontecer. Então, o menos que ele puder ficar no hospital, que todo mundo diz, é o ideal, né? Por isso que dentro da barriga da mãe, quanto mais tempo puder segurar, mesmo que seja 36 semanas e 6 dias. Mas existe algum protocolo do bebê prematuro ter que passar pelo menos 5 dias em observação? Não, existe alguma coisa do tipo? Ou realmente é de acordo com o quadro clínico dele? Geralmente a gente passa pelo menos, mesmo os mais tardios, pelo menos 48 horas, porque eles têm risco de hipoglicemia, que é a glicose baixa no sangue. Os bebês prematuros têm. E a hipoglicemia tem que ser vigiada, certo? Então, pelo menos 48 horas aquele bebê tem que ficar internado, né? Pra gente poder vigiar aquela hipoglicemia. Fora as outras coisas. Vamos dizer que ele nasceu super bem. Nasceu, conseguiu ficar com a mãe, não teve nenhum problema respiratório, mas a prematuridade é um fator de risco para hipoglicemia. Então, aquele bebê tem que ser vigiado o controle glicêmico dele por 48 horas. Para a gente poder conseguir dar alta com mais segurança e ele não ter risco de fazer uma hipoglicemia estando em casa e aí piorar e ter que voltar e reinternar. Então, assim, pelo menos isso ele tem que ter por conta da hipoglicemia. Nasceu tudo bem, não teve mas ainda nada. Tem que passar mas ainda vai ter que passar esse protocolo. tempo por conta da hipoglicemia. É o ideal. E a Sofia, você disse que foi uma infecção ou é porque ela nasceu prematura também? Não, ela nasceu prematura não. Foi uma encefalite. Ela teve uma encefalite autoimune. E aí teve, logo no nascimento? Não, foi com 1 ano e 6 meses. Ah, sim, eu pensava que tinha depois. Tido no nascimento. Não. Ah, tá certo. Então ela teve teve um problema e teve que passar 26 dias. Ficar internada. E aí você foi lá, os 26 dias. E aí a mãezinha ficou lá, louca, mãe. Já não é muito normal, né? Pediatra. Deve. Então, teve uma dificuldadezinha, mas. E a gente falando isso, porque eu lembro disso, rapaz, a pessoa ir pra casa numa situação dessa é muito complicado. Difícil, é muito complicado. Por isso que a empatia é assim, um essencial na unidade neonatal, né? Eu só lembro até um cantor que teve, o filho dele até faleceu. O Zé Vaqueiro. Que tinha uma patologia. Né? Ele tinha mas ele nasceu prematuro, né? Ela Também. Nasceu prematuro. Porque a patologia levava à prematuridade. Agora eu esqueci, dei um branco da patologia. Mas você lembra desse caso, né? Foi. E aí ele chegou ainda a ir pra casa. Ele foi pra casa? Foi? Eu não sabia. Eu pensava que ele tinha ficado Parece que ele chegou a ir pra casa e voltou, foi reinternado e aí. E assim, é muito triste, né? Assim, e eles jovens, né? Assim, um casal jovem, você vê e aí você vê a questão do que não necessariamente é o poder aquisitivo, né? Não. Você vê a parte do Zé Vaqueiro, ele entra numa parte parte da prematuridade, que é a malformação. Existem muitos bebês que têm diagnóstico de malformação ainda intraútero, né? E às vezes essa malformação leva à prematuridade. Né? E aí a malformação é outra coisa que é outro assunto bem interessante a ser abordado, porque é uma coisa assim bem complexa, exige um atendimento mais especializado, exige uma equipe multidisciplinar, geneticista, enfim. E às vezes o diagnóstico é ainda no intraútero, né? Intraútero, sim. E muitas vezes, né, hoje a gente conversando aqui com os obstetras, a gente começou com a cardio, era... Doutora Daniela, esqueci. Ela é cardiopediatra, que ela faz. Eco. Dá para isso. Ela faz o eco e dá para você fazer cirurgias, né? É uma coisa assim muito. Algumas cirurgias intraútero. Muito interessante, né? Bem. E assim, o avanço dessa parte da medicina fetal, que a gente chama, foi muito importante, porque você consegue diagnosticar algumas patologias, podem ser corrigidas intraútero, e isso faz muita diferença.
no nascimento daquele bebê. Claro. Uma mielomeningocele, que é quando o tubo neural das coxinhas do bebê não fecha. Então, se é a tem... espinha bífida. Exato, perfeito. Eu lembro que a gente conversou com um obstetra aqui e falou justamente disso. Isso, aí ela pode ser corrigida intraútero. Intraútero, ele fazia lá e corrigia mesmo. Isso faz toda a diferença no pós daquela criança, no nascimento, no pós, enfim. Porque ela tem o melhor meio para se recuperar de uma cirurgia. A melhor incubadora, né? A melhor incubadora, que é o útero materno, exatamente. Uma incubadora já feita na Terra, tá aí. Exatamente. Perfeito. Então, assim... E a gente falou da prematuridade, que é até 36 semanas e 6 dias. E a criança, ela nasce normal, doutora, de 37 a 42, não é isso? Isso. Passou de 42. Ela é considerada pós-termo. Pós-termo. O que é que pode acontecer? Pode acontecer também problemas respiratórios, porque, na verdade, essa criança tem o risco de ter o que a gente chama de síndrome de aspiração meconial, que é esse bebê fazer cocô dentro da barriga, certo? E aí ele aspirar esse mecônio, né? Que o cocô do recém-nascido é o chamado mecônio, que é aquele cocô bem escuro, né? Sim. Tipo graxa. E aí ele ter desconforto respiratório também secundário ao pós-datismo, né? Que é nascer após o tempo correto. Por isso que tudo a gente tem um período certo até para nascer. É para nascer. Até para nascer a gente tem um período. Nem de menos e nem de mais. Tem que ser despejado. Os extremos, não dá. Os extremos não dá. Porque aí no caso, o prematuro é que os órgãos não estão maduros, né? Ainda formados. O pós é o que está tão formado que ele não que já está funcionando. Ele não tolera mais estar dentro do meio intrauterino, né? Ele tem que inclusive sair. ele está fazendo cocô, exatamente, né? Então E pode ter asfixia, entendeu? Então tudo isso é complicação para o bebê. Então pós-termo também. Então 42 semanas é o máximo. Chegou 42 semanas, não veio, aí tem que induzir e fazer cesárea. Ou fazer cesárea. Para poder nascer. O ideal é começar a induzir um pouquinho antes, né? Para não passar das 42. Arriscar, né? 40 semanas eu acho que já dá para você começar ali eu acho. A pensar. Mas aí isso depende muito, assim, do obstetra. Do pré-natal que vem, né? O que vem acontecendo. A realidade da mãe, né? Exatamente. Às vezes a mãe tem uma vontade mais, então às vezes tenta segurar um pouquinho, mas é como eu disse, os extremos não são bons. Nem de menos e nem de mais. E tem alguma coisa, por exemplo, fora as patologias, fora as interrupções, as intervenções que tem que ser feitas para salvar, às vezes, o próprio bebê e também salvar a mãe, né? O bebê tem que nascer prematuro. E fora também as patologias que fazem a criança nascer prematura, como as infecções, né? E tudo. Existe alguma coisa que a mulher faça, ela tá tudo bem, mas que ela tem algum comportamento que possa trazer uma criança nascer prematura, um susto, Não, isso é mito. Isso daí, né? Isso aí é mito. Inclusive, antigamente não se indicava a mãe fazer exercício físico, porque achava que podia induzir, e hoje a gente sabe que não. Quanto mais ativa a mãe for no pré-natal, melhor. Melhor para ela e melhor para o bebê. Né? Então, assim, não tem nada assim que subitamente gere um parto prematuro, a não ser que seja uma infecção, uma patologia. Já, assim, mas isso é mais mito. E outro mito, quando a criança, uma pessoa aperreada é porque nasceu de 7 meses, os prematuros, eles crescem e ficam apressados, não, né? Não. O pessoal fala isso, né? Eles têm completa aptidão para chegar no tempo certo e não ficar apressadinho, não. O pessoal fala, né? Nasceu de 7 meses. 7 meses, é apressadinho, não. E agora sim, uma coisa que eu vejo, eu também não sei se é por genética, mas o tamanho, a criança prematura, ela tende a ter um tamanho, um desenvolvimento de estatura mesmo, menor do que uma criança que nasceu em parto normal? Sim, isso é verdade. Isso sim, né? Sim, por quê? Aquilo que a gente falou Primeiro ela vai formar os órgãozinhos dela, ela vai gastar toda a energia dela e a divisão celular dela para a formação de órgãos. Cérebro, coração, tudo direitinho. E depois disso é que ela vai crescer em tamanho e estatura, certo? Depois que ela consegue ir se formando. Então, o tamanho, o peso
O pezinho e a estatura vem depois, entendeu? Então, se ela nasce antes, ela vai nascer menorzinha, porque ela não teve tempo hábil de crescer em tamanho e peso. Não, eu não digo nem no momento. Claro que no momento ela é menor, mas no decorrer da vida, ela tende a ficar com a estatura menor ou chega um momento que não, ela se igualar. Se ela tiver o acompanhamento correto, ela consegue atingir e se igualar, sim, com o tempo. Tanto em estatura como em peso. Existem algumas crianças que ficam com um pouco de peso, com menos estatura, mas ela tem, se ela for acompanhada corretamente, ela tem total aptidão de chegar no peso e na estatura correta para a idade cronológica, sem ser a idade corrigida. Sem ser a idade corrigida. Exatamente. E para o adulto, um adulto que foi uma criança prematura, qual o impacto que pode dar na vida do adulto? Ou não tem impacto? Não tem impacto. Não. Coisa boa, né? Se ele conseguir tudo direitinho desenvolver... E não ocorreu nenhuma intercorrência ali. O problema é o neurodesenvolvimento daquele bebê. Porque quanto mais prematuro e quanto pior foi o atendimento daquele bebê prematuro, ele vai ter o que eu expliquei antes, que é a hipóxia, que é a falta de oxigênio para o cérebro. Então, quando ele tem essa falta de oxigênio para o cérebro... desde criança ele já vai ter dificuldade. Ele já vai ter dificuldade para andar, já vai ter dificuldade para falar, já vai ter toda essa dificuldade que a gente já vai saber e vai impactar tanto na vida de criança... Vida toda, porque é irreversível, né? Exatamente. É irreversível. Exatamente. Diferente de uma estatura, que você vai adquirindo ali com o tempo. Com o tempo. Pelo que eu percebi, a grande preocupação é o cérebro, né? São os pulmões para gerar oxigênio para o cérebro, para não perder esse momento. Na verdade, o cérebro ele vai gerir tudo. Exatamente. Né? Ele é centro termorregulatório, ele que vai gerir todo o teu corpo. Então, ele precisa ter um pulmão bom, mas ele precisa ter um central bom, porque se ele não tiver o central bom, mesmo ele tendo um pulmão bom, ele pode ter a apneia, que é a pausa respiratória, vamos dizer assim, de causa central e não de causa pulmonar. O pulmão dele tá bom, mas se o cérebro não tá funcionando direito, então ele vai ter apneias de causa central e não de causa respiratória. Então, assim, o cérebro é a chave de tudo, né? Claro. Então tá aí, doutora, a gente tá se aproximando do final aqui da nossa conversa, mas a prematuridade não é um assim... Tem que ter muitos cuidados, mas a pessoa pode passar, os pais podem passar por isso, a criança pode passar por isso, sendo bem assistido. Exatamente. Vai ter, claro, ali, vamos dizer, ele vai ter que ter um acompanhamento diferenciado por um período da vida dele, dessa criança, mas depois vida normal, né? Isso. Vida que segue. Vida que segue. E normal. Então, assim, é muito importante. Assim, um ponto-chave da prematuridade é você ter equipe apta para atender obstetra, profissional pediatra, que é o neonatologista, e o hospital equipado para tal. E o acompanhamento pós. Tendo isso, esse bebê tem total condição, como qualquer outra criança, de ter um desenvolvimento normal. Perfeito. Certo? Tudo isso dependendo da idade gestacional, obviamente, claro, né? A idade gestacional do nascimento. Mas a gente tem que ter essa atenção para a prematuridade, tem que ter esse conhecimento do pós da prematuridade e entender que se a gente fizer tudo direitinho, todo o acompanhamento direitinho, essa criança vai ter um desenvolvimento ok. Então, assim, isso faz diferença na vida. O atendimento desde o pré-natal, nascimento e pós... Isso faz toda a diferença. Vai fazer a diferença na vida da criança. Tanto que a prematuridade, ela é considerada o óbito de secundário às complicações da prematuridade, ela atinge o primeiro lugar nos menores de 5 anos. Eu não entendi. A causa de óbito, a principal causa de óbito nos menores de 5 anos são complicações de bebês prematuros. É mesmo, é? Então, assim, é uma coisa relevante, né? Muito relevante. Isso é dado mundial. É dado mundial. Então, o primeiro, acontece a causa dos óbitos de crianças até 5 anos é porque nasceram antes do tempo ali naquele período. E provavelmente isso reflete a nossa assistência. A nossa, na verdade, má assistência. Porque se ela tiver um pré-natal bem feito, com assistência bem feita em sala de parto, a gente consegue reverter esse número. Os primeiros momentos ali são os mais importantes, né? Exatamente. E o acompanhamento durante, e dá para reverter. Isso. E tem muita criança nascendo prematura, doutora? Muita. É? Muita.
Se eu não me engano, os dados acho que é de 2015, são 3 milhões de óbitos, são 345 mil prematuros. Mais de 3 milhões de prematuros? Não, 345 mil a cada 3 milhões de nascimentos. De nascimentos, de nascidos certo. vivos. São os dados de 2015, se eu não me engano. Não, vamos lá. 3 milhões de nascidos. Isso. Desses, 345 mil são prematuros. São prematuros. Poxa, são 3 milhões, é quase 10%. Isso. Exatamente. 11,5%. Pronto, 11,5%. É muito. É muito. É muito. É muito. E com a assistência pré-natal melhor, assim, isso acaba que a gente consegue ver patologias dentro intraútero ainda e consegue resolver, e mesmo assim esse bebê tem que nascer prematuro por conta da patologia. Então, assim, tem isso também, né? Tem se descoberto mais. Eu imaginei isso. Patologias, malformações que nem essa que morreria, né? Intraútero, teria um aborto espontâneo, a gente está conseguindo tornar aquele bebê viável. Pronto. Na realidade, ele apenas mudou o dado. Isso. Ele ia ser um bebê que não iria nascer. Isso. E agora ele nasceu prematuro. Isso. Então ele foi promovido, né? Exatamente, foi bom. Ele subiu um degrau. Subiu um degrau, que ótimo. Então, na realidade, aumentou porque está se salvando mais crianças. Exatamente. Então, olhando por esse lado, é positivo. É positivo. Mas a nossa assistência, ela precisa melhorar. A gente precisa melhorar. Você acha? No SUS, como é que tá? Porque no parto, você falando aí, eu imagino sempre um hospital particular. Essa assistência. Eu trabalho também no SUS. Pronto, essa assistência, da rapidez da hora do parto até a hora de levar para a incubadora, a decisão de você levar para uma UTI, ou como vai ser esse que você falou, que tem. O berço que tem o calor e tal. Eu fico imaginando. O SUS tem tudo isso, tem todo esse aparato perfeito. Tem. A gente tem hospitais que são terciários, que são especializados em receber esse tipo de criança. Crianças prematuras, crianças mal formadas. Aqui em Fortaleza a gente tem o Hospital Geral Dr. César Caos, né? Que ele recebe as mães dos interiores que tiveram diagnóstico de malformação, e ele tem toda a assistência. Tem um UTI neonatal, tem a assistência, tem neonatologista 24 horas. Tem o problema do nosso SUS, como a maior parte do SUS, é a superlotação, né? Porque é um hospital para diversos, entendeu? Mas só tem o César Carlos que dá essa assistência? Terciário. Quando você fala terciário, o que terciário é que tem até o nível de UTI. Porque tem hospitais secundários, por exemplo, que são maternidades secundárias, os Gonzaguinhas, né? Eles são hospitais secundários, eles aceitam bebês maternidade, mas um bebê mais prematuro não nasce lá, não tem condição de nascer lá. Se nascer, ele vai ter que ser transferido para um terciário. Que seria o César Carlos. A gente tem outro hospital terciário aqui, que é o Hospital Infantil Albert Seib, mas ele não tem maternidade. Então, o bebê acaba nascendo no interior e aí vai ser transferido para lá. Ele recebe um bebê mais grave. A maternidade escola não tem, né? A maternidade escola, pronto. Eu imagino, porque, né? É uma maternidade, É uma maternidade escola, é excelente. Tem todo o aparato também. Perfeito. Mas mesmo assim, ainda a demanda é alta, né? A gente né? Tem muito interior, é uma demanda muito alta. E no interior não tem essa assistência? Não tem essa assistência. Então, ou a mãe é transferida com o bebê na barriga, ou o bebê nasce lá e vai ser transferido. Sabe o que eu acho interessante, doutora, se a gente finalizar aqui? Porque nessa nossa conversa aqui, eu leigo, como sou no assunto, mas eu percebo que o tempo nessa situação... Assim como tudo na medicina, o tempo sempre é muito importante, é crucial, mas nesse caso ele é demais. Ele é bem decisivo. Muito decisivo. Você tem que ter um minuto de ouro, né? Exatamente. Quando a criança nasce, o que fazer com ela, como vai ser o acompanhamento. De você falou uma coisa aí que eu achei interessante, que na UTI a criança ela é monitorada de manhã, de tarde, de noite, 24 horas, porque como ela não fala, como ela não diz, a gente precisa ser monitorada em tudo, né? Em todos os órgãos dela. Então tem que ter um aparato muito bom ali, tanto de material quanto de pessoal, né? E você vir do interior para o César Carlos ou para a maternidade escola para poder ter essa assistência, acho uma viagem do interior de 6, 7, 8 horas.
assim, para o impacto na vida da criança é muito grande, né? Então, e aí a gente tem nessa conversa, eu fico imaginando se a gente tem que ter um hospital desse em alguns interiores aí Acho que tem em Sobral. Mas... Tem em Sobral e tem outro também. Porque agora Mas a gente tem assim. 5 mil municípios. Exato. Ainda é pouco no Ceará, né? Aí você imagina que na cidade grande, que tem. talvez Sobral, Crato, Juazeiro, né? Esses hospitais. Mas aí, tanto de gestante que tem, pronto. Tanto de pessoas nascendo todos os dias. Em 10%, uma média de 11,5% de partos prematuros, você contar os hospitais nos dedos que tem no Ceará, que podem dar assistência a crianças prematuras, ainda é muito precário, ainda né? É muito precário. A gente não pelo cuidado que eles estão dando, porque são profissionais que trabalham tanto no serviço público quanto no privado, mas em termos de logística mesmo, né? De lotação, a oferta e demanda aí não tá dando conta, né? E acaba que acontece muita transferência de bebê, o que não é bom, né? Claro. O bebê depois de nascido, não faz sentido, numa ambulância, num isso. É isso que a gente tá conversando. Cá, essa hora que a gente conversou aqui, eu já percebi que é a pior coisa que pode fazer, né? E aí tem que fazer isso, mas enfim, a gente sempre pergunta como é que tá a questão do atendimento também, porque a maioria da população não tem acesso a um hospital privado, né? Não tem acesso e tem que recorrer ao SUS. Então, como o nosso podcast é para geral, né? A gente sempre gosto de dizer aonde que elas podem procurar atendimento. E hoje a gente tem aqui, como você falou, César Carlos, a Maternidade Escola, e profissionais lá bom para atender, suporte. Porém poucos, super lotado. Né? Super lotado. Mas enfim, pois, doutora, eu queria deixar um Instagram dela aqui, Renata, por favor. A gente está chegando ao final aqui do nosso podcast. dra.julianapitombeira, quem quiser seguir. Tá aqui. É isso. dra.julianapitombeira. Você desce um pouco aí, Renata. Sou pediatra, neonatologista. Você dá também algumas dicas. Hoje crianças. É misto. É porque hoje o Instagram, ele é como... Pode voltar aqui, Tony. Ele é como as páginas amarelas, você lembra? Que a gente... Sim, antigamente, que a gente ia atrás de pesquisar. E aí o Instagram hoje é uma forma do profissional, né? Mostrar, assim, aparecer, porque as pessoas procuram, né? Pesquisam e tal. Então é interessante a gente sempre deixar o Instagram, que é um canal de comunicação também, né? Hoje em dia as pessoas estão se comunicando no Instagram também. Doutora, quer deixar mais algum recado, alguma mensagem final? Não, eu acho que é isso. Eu acho que a nossa mensagem final é mesmo em relação a essa assistência, ao conhecimento da prematuridade, né? Do que é a prematuridade e da importância da gente ter uma equipe sempre apta a atender esse paciente, tanto o obstetra como o neonatologista, e nascendo em um hospital que esteja também com condições para receber esse bebê. E assim, não é um bicho de 7 cabeças, mas a gente tem que ter um olhar diferenciado. Acho que Perfeito. É isso que é importante. Perfeito. Sei que você falou, resumindo mesmo, não é uma coisa muito assim, não é algo que você precise também ficar muito preocupado, mas você tem que dar assistência. Você não pode baixar a guarda. Isso. Porque tem solução, tem como resolver, tem como você... E aí é o ponto crucial mesmo, é o pré-natal, o momento do parto e o pós. Tendo isso, vida que segue, e daqui a alguns anos ele não vai nem lembrar do que aconteceu e o que então, ele vai dizer, eu nasci de 30 semanas, aí, não acredito, e tá aí. Desse jeito. E você vê muitos crianças prematuras grandes já que você vê, né? Deve ser assim, maravilhoso. Muito legal, né? Você vê elas andando ali e tudo. É isso aí, doutora, muito obrigado, viu? De nada, foi um prazer participar. Essa conversa foi bem interessante, bem esclarecedora, né? Então, que bom, obrigada. A gente que agradece, esse é o nosso objetivo mesmo. Muito obrigado mesmo. Você que nos acompanhou também, muito obrigado. Esse foi mais um episódio do podcast Fala Go. É o podcast oferecido pela COPEG, Cooperativa dos Ginecologistas e Obstetras do Estado do Ceará, e também pela COPED, a Cooperativa dos Pediatras do Ceará. Saúde e muita paz para todos nós, e até a próxima, se Deus quiser.